Aleluia. Diga à pessoa que está ao seu lado: amar a Deus é obedecer os seus mandamentos. Abra sua Bíblia no livro de 1 de João. Vamos começar do capítulo 2, versículo 3. 1 de João 2, 3. Assim diz a palavra. E como podemos ter certeza de que pertencemos a Ele? Povo de Deus, esta é a pergunta que se faz. Esta é o quê? Pergunta que se faz. Como é que podemos ter certeza que nós pertencemos a Deus? Porque pertencer à igreja é uma coisa, pertencer à religião é uma coisa, mas pertencer a Deus é outra coisa completamente diferente. Como é que podemos ter a certeza de que pertencemos a Deus? Lê de novo. Escuta isso. E como podemos ter certeza de que pertencemos a Ele? Povo de Deus, é uma grande frustração no último dia Jesus dizer assim: eu não te conheço. E você dizer que eu ia para a igreja todas as quartas, sextas e domingo. Eu participava do estudo bíblico. Eu orava, eu cantava. Eu expulsava demônios. Eu jejuava. E Jesus dizer: olha, aparte-se de mim, porque eu não te conheço. É uma grande frustração. Aleluia. Aleluia. É uma grande o quê? Frustração. Então você tem que ter a certeza que você pertence a Deus. Como é que você sabe? Você tem que ter a certeza que você tem o Espírito Santo, que é a marca da propriedade. Como é que você sabe? Repita. E como podemos ter certeza de que pertencemos a Ele? Obedecendo aos seus mandamentos. Aleluia. 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 Obedecendo. Se pecarmos deliberadamente ou voluntariamente, já não existe justificação. Nós temos a certeza que pertencemos a Cristo se obedecemos os seus. E não são difíceis de obedecer. O diabo, ele cega o nosso entendimento. Cega. Nós não conseguimos ver que nós estamos a obedecer. Pensamos que estamos a obedecer, mas no fundo, não conseguimos ver que nós estamos a obedecer. Lembra-se que a árvore, ela é conhecida através de quê? Dos seus frutos. O dia a dia, o seu dia a dia mostra se você está a obedecer ou não. Repita. E como podemos ter certeza de que pertencemos a Ele? Obedecendo aos seus mandamentos. Obedecendo aos seus mandamentos. Continua. 4. Alguém pode dizer: eu o conheço, mas se não fizer o que Cristo manda. Alguém pode dizer que eu conheço a Cristo, eu conheço a Deus, mas se não fizer o que Deus manda. Continua, irmão. É um mentiroso. É o quê? É um mentiroso. É um mentiroso.
Você tem que fazer o que Deus manda. Aleluia. Aleluia. Você tem que fazer o que Deus manda. Jesus disse aos discípulos: vão, preguem a palavra, ensina o meu povo a obedecer a tudo. Não adianta você obedecer uma coisa, obedecer outra coisa e outra coisa não obedecer. Não está fazendo nada. Há quem diga que, bispo, não é pelas obras que somos salvos. Sim, não é pelas obras. É pela graça, mediante o quê? Fé. A fé que atua no amor. Então tudo está em volta do amor. Tudo está em volta da obediência. Se você não obedece, não pertence a Deus. Continua. E a verdade não está nele. 5. Mas aqueles que fazem o que Cristo manda, aqueles que fazem o que Cristo manda, aprenderão a amar a Deus cada vez mais. Essa é a maneira de saber se você é ou não seguidor de Cristo. Aleluia. Você quer saber se você segue a Cristo ou não? Olha para aquilo que você faz no seu dia a dia. Se você grita, se você fala mal dos outros, se você guarda ofensa, mágoa, ira, se você insulta, se você mente, se você rouba, se você bebe, se você fuma, se você prostitui, etc, etc, etc. Você sabe, você não pertence a Deus. Se você não cumpre com aquilo que está escrito, honestamente falando, você não pertence a Deus. Repita, 5. Mas aqueles que fazem o que Cristo manda, aqueles que fazem o que Cristo manda, aprenderão a amar a Deus, aprenderão a amar a Deus cada vez mais. Essa é a maneira de saber se você é ou não seguidor de Cristo. Essa é a maneira de saber se você é ou não seguidor de Cristo. Continua. 6. Qualquer um que diga que é servo de Cristo deve viver como Cristo viveu. Qualquer um que diz que eu sirvo a Deus deve fazer o quê? Viver como Cristo viveu. Se você não vive como Cristo viveu, você não serve a Deus. Como é que Cristo viveu? 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 21. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Como é que Jesus viveu? Porque a Bíblia diz que você diz que é filho de Deus. Você tem que viver como ele viveu. Tem que andar como ele andou. Como é que ele andou? Pode ler. Para isso vocês foram chamados, pois Cristo, que sofreu por vocês, é o seu exemplo. Cristo, que sofreu por nós, é o nosso exemplo. O apóstolo Paulo diz: sedes meus imitadores, como eu sou imitador de Deus. Então, como é que Cristo viveu? Cristo deu-nos um exemplo de vida para nós seguirmos. Qual é esse exemplo? Repita. Para isso vocês foram chamados, pois Cristo, que sofreu por vocês, é o seu exemplo. Cristo é o nosso exemplo. Continua. Sigam em seus passos. Sigam os seus passos. Vamos seguir os passos de Jesus. Se nós queremos ser chamados filhos de Deus,
vamos seguir os passos de Jesus. Continua. 22. Ele nunca pecou. Ele nunca pecou. E nenhum engano foi encontrado em sua boca. Nenhum engano foi encontrado em sua boca. Bispo, sim, Cristo nunca pecou, mas nós somos seres humanos. Não há nenhum que seja justo. Sim, não há. Mas não peque voluntariamente. Sabe, o Filho de Deus, quando por qualquer motivo peca, logo a seguir, ele sabe voltar para Deus. Quando o Filho de Deus peca, de repente não se controlou, ele gritou. De repente não se controlou, ele insultou. Se é filho legítimo de Deus, ele se arrepende logo a seguir. Ele diz: Pai, peço perdão, desculpa, perdi a cabeça, Senhor, perdoa. Automaticamente na hora você volta para a sua posição e o diabo não consegue te tocar. Mas o problema é que você grita, não vê que está pecando contra Deus, insulta, não vê que está pecando contra Deus e continua firme. Aleluia. Está aí a diferença entre filho de Deus e filho do diabo. O filho de Deus, quando peca, ele volta para Deus. O filho de Deus, quando peca, não foge de Deus, corre para Deus. Porque não há ninguém que seja perfeito. Mas o filho do diabo, quando peca, ele foge mais de Deus. Ele está cego, não sabe que está a pecar. Ele encontra justificação, automassagem. Continua. 23. Nunca retrucou quando foi insultado. Repita o 22. 22. Ele nunca pecou e nenhum engano foi encontrado em sua boca. 23. Nunca retrucou quando foi insultado. Quando sofreu, não fez ameaças. Deixou seu caso nas mãos de Deus. Aleluia. Deus, Jesus, quando foi insultado, não retribuiu. Lê outra Bíblia. Jesus, quando foi insultado, não o quê? Retribuiu. Quando foi injustiçado, ele não retribuía, não insultava. Pode ler. Começando de 21. 22. 22. Ele não cometeu nenhum pecado. Ele não cometeu nenhum pecado. E nunca disse uma só mentira. Nunca disse uma só mentira. 23. Quando foi insultado, quando Jesus foi insultado, não respondeu com insultos. Não respondeu com insultos. Continua. Quando sofreu, não ameaçou. Quando sofreu, Jesus não ameaçou. Mas como é que você reage quando é insultado? Quando é injustiçado? Como é que você reage? A sua reação mostra se você é filho de Deus ou não, povo de Deus. Aleluia. Se você reage com gritaria, com insulto, com mágoa, com ofensa, mostra categoricamente que você é filho do diabo. Como é que você reage às provocações? A Bíblia diz que quando nós dissemos que somos filhos de Deus, temos que andar como Jesus andou. E Jesus, como é que ele andou? Era insultado, não respondia. Era provocado, não ameaçava. E como é que você tem feito? Pergunta a pessoa que está dizendo, como é que você tem reagido às provocações? Teu marido te insulta, você guarda mágoa.
Teu marido fala. Estou a falar de um marido que não é de Deus, porque se está aqui e é grosseiro e te insulta, e te maltrata, não é de Deus. Só está na igreja. Aleluia. Como é que você reage às provocações? Povo de Deus, isso é muito importante. Você tem que perceber isso. Você tem que perceber isso. O Filho de Deus é pacífico. Não gosta de confusões. Não se mete em confusões. Lê de novo 22. Ele não cometeu nenhum pecado e nunca disse uma só mentira. 23. Quando foi insultado, não respondeu com insultos. Quando sofreu, não ameaçou. Não ameaçou ninguém, Jesus. Onde você vive ameaçando, não está acontecendo comigo. Não está acontecendo comigo. Eu vou para a casa do meu pai. Não é assim que você fala? Logo está com churra. Depois de comer uma feijoada. Achou? O marido zanga um pouco contigo. Eu vou me embora. Está a ameaçar. Está a ameaçar o quê? Não, está chorando. Você vai ver. Vai ver o quê? Povo de Deus, vai ver o quê? Vai ver o quê? Vai ver o quê? Jesus não ameaçava ninguém. Jesus não respondia a ninguém. E se você se diz filho de Deus, tem que andar como Jesus andou. Repita. Ele não cometeu nenhum pecado. Não cometeu nenhum pecado. E nunca disse uma só mentira. Nunca disse uma só mentira. Quando foi insultado, não respondeu com insultos. Quando sofreu, não ameaçou. Mas pôs a sua esperança em Deus. O justo juiz. É isso que você tem feito? Quando alguém vem te injustiçar, como é que você faz? A primeira coisa que você faz é polícia. Mentira ou verdade? Vamos à justiça. Vamos ao tribunal. Não é a primeira coisa que você faz? Não é isso? É ou não é? Vamos à polícia. Você me bateu. Você não... Jesus diz que quando era batido, não respondia. Você acha que Jesus não tinha poder? Acha que Jesus não tinha poder? Povo de Deus, o cristianismo não é aquilo que você pensa. Uma coisa é você ser cristão e outra coisa é você ser religioso. Se você quer ser cristão, siga os passos de Jesus. Os passos de Jesus são esses. Quando alguém te provoca, não responda com provocação. Seja pacificador. Aleluia. Aleluia. E isso não deve ser teoria, tem que ser prática. Continua. 24. O próprio Cristo levou os nossos pecados no seu corpo sobre a cruz, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos uma vida correta. Por meio dos ferimentos dele, vocês foram curados. Por meio dos ferimentos dele, nós fomos curados. Judas, capítulo 1, versículo 9. Pode ler. Judas 9. Nem mesmo o arcanjo Miguel fez isso. Escuta isso. Fez isso o quê? Nem mesmo o arcanjo Miguel fez isso o quê?
Se você for a ver o versículo anterior, diz, nem mesmo ele insultou Judas. É no fim da Bíblia. Antes do Apocalipse. Apocalipse antes. Um livro antes. É um livro muito pequeno, que quase não se lê. Repita. Nem mesmo o arcanjo Miguel fez isso. Continua. Na discussão que teve com o diabo para decidir quem ia ficar com o corpo de Moisés. Povo de Deus, preste atenção. Preste atenção. Quando alguém morre, existem anjos de Deus prontos para levar a pessoa para o céu. Existem anjos do diabo prontos para levar a pessoa para onde? Para o inferno. Há uma discussão, há uma luta, e vence aquele que, quando você em vida obedecia. Se você obedecia o mal, o diabo, vence os anjos do diabo. Se você obedecia a Deus, vence os anjos de Deus. É o que a Bíblia está dizendo. Repita. Nem mesmo o arcanjo Miguel fez isso. Na discussão que teve com o diabo para decidir quem ia ficar com o corpo de Moisés. Miguel não se atreveu a condenar o diabo com insultos, mas arcanjo Miguel não se atreveu a insultar o diabo. Os dois estavam a discutir quem vai ficar com o anjo, aliás, com o corpo de Moisés, com a alma de Moisés. Quem? Isso é para você perceber o que acontece antes da pessoa morrer. Algumas pessoas, quando estão gravemente doentes, começam a ver vultos, começam a ver coisas. Você nunca viu pessoas a dizer: me deixa assim. Ei, está a vir me levar. Nunca ouviram isso? Pessoas, quando estão muito doentes, estão quase para partir, começam a delirar. Por quê? Eles estão a ver anjos do diabo para lhes levar. Deixa-me lá, deixa-me. Começa a fazer confusão na cama, até tem que ser amarrado. Não acontece isso? E você acha que isso é normal? Povo de Deus, enquanto você tiver vida, busca Deus para evitar isso. E quando você está no hospital já ligado com soro, os médicos até tiram soro, porque você é violento. É ou não é? E quando você começa a ser violento, você já não tem 2 dias. O cocamzai. O Filho de Deus não é violento quando vai embora. Escuta isso. Eu creio que você já viu situações dessas. Nunca viu? Familiares, amigos ou pessoas. Você nunca viu pessoas assim? Preste atenção. Hoje são eles, mas amanhã pode ser você. Repita. Nem mesmo o arcanjo Miguel fez isso. Na discussão que teve com o diabo para decidir quem ia ficar com o corpo de Moisés. Miguel não se atreveu a condenar o diabo com insultos. Não insultou o diabo. Mas apenas disse que o Senhor repreenda você. Aleluia. Aleluia. Lê outra Bíblia. O povo de Deus não discute com ninguém, não insulta. Se há divergência, entrega tudo nas mãos de quem? Quando você vê que a situação aqui já vem discussão, porque às vezes é impossível você evitar, porque não é você que começa, é a outra pessoa que começa. Quando a outra pessoa começa, o que você faz? Fique calmo e apela a calma e diga à pessoa: irmão, entrego nas mãos de Deus,
Você vai ver. Deus é a justiça, meu irmão. Por isso não luta por si mesmo. Diga a pessoa que está falando, não luta por si mesmo. Não luta por si mesmo. Se você tenta lutar por si, Deus vai te deixar. Aleluia. Você vai pegar a pessoa para a polícia, vai pegar a pessoa para o tribunal. Deus vai te deixar sozinho. Faz você. Mas quando você confia nele, você não tem ideia. Alguém te provoca, você diz a ele: entrego nas mãos de Deus. Só isso. Não vai embora. Você há de vir pedir desculpa sozinho. Se alguém não quer te pagar, você só dizer que você não quer me pagar. Tem dinheiro, mas não quer me pagar. Está-me a vigarizar. Entrego tudo nas mãos de quem? Acabou. Você há de ver Deus ir lhe cobrar. Abego tsutsuma para vir pagar. Não faz confusão. Mas o problema é que você nem confia em Deus. Você confia em Deus? Será? Ou confia na força do seu braço? Confia na sua inteligência? Pior quando você estudou. Como conhece o caminho do tribunal? Como conhece os advogados? Porque estudou, conhece, sabe muita coisa. Versículo 9. Versículo 9. O próprio Miguel, um dos anjos mais poderosos, quando estava discutindo com o diabo a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a acusar ou zombar dele, mas simplesmente disse: que o Senhor o repreenda. Aleluia, aleluia. Que não saia da sua boca nenhum insulto. Entrega tudo nas mãos de quem? De Deus. E Deus é a justiça. E Ele vai julgar a seu favor. Quem está a entender? Deus vai julgar a seu favor. Isto é válido em todas as áreas, mesmo no casamento. Se você vê que o seu marido não é de Deus, ele faz muita confusão, entrega tudo nas mãos de Deus. Bata um copo só que nunca viu. Que é isso mesmo? É isso mesmo. Se você for de Deus, está escrito: não toca no meu ungido. Deixa. Quem entendeu a mensagem?